Então, sem mais delongas, com a palavra, a doutora Maria Eugênia, direto da Itália. Bom dia para vocês. Aqui são 5 horas à frente, às 2h30 da tarde. Eu queria falar um pouco sobre a Itália, inicialmente, contar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu até pedi a Lu que colocasse aí na tela para vocês o modelo de autocertificação, né, que nós temos que completar, no caso que a gente queira sair de casa. São 2 meses que nós estamos confinados, mas realmente confinados, nós não podemos sair, é só 200 metros da casa, e sempre levando esse papel que vocês vão ver na tela, e justificando a saída, né? Ou por trabalho, ou por estado de necessidade, ou para ir ao médico. São as únicas possibilidades que nós temos. Inclusive, eu não moro aqui, eu vim para Corleone para passar uma semana, e tem 2 meses que eu não consigo voltar para minha casa. E também não adiantaria voltar, porque está tudo fechado, o escritório está fechado, estamos proibidos de trabalhar. Eu vou contar, então, um pouco como foi o início da epidemia aqui na Itália, uma pandemia mundial. E no dia 31 de janeiro foram detectados os 2 primeiros casos de coronavírus aqui. Foram 2 turistas chineses. E o governo não deu muita importância. Em seguida, no dia 21 de fevereiro, é que foram detectados os primeiros casos com italianos, né, que foram diagnosticados 16 pessoas, e no mesmo dia, à noite, outras 60 pessoas. E nesse dia também, 21 de fevereiro, foram já detectadas as primeiras mortes em função do coronavírus. Daí em diante, no princípio de março, eles lançaram o primeiro decreto presidencial, seria tipo uma medida provisória no Brasil. E hoje nós estamos no 5º. A Itália está sendo governada por decretos presidenciais, inclusive está dando uma grande polêmica dentro do parlamento, porque eles consideram inconstitucional esse tipo de medida, mas todos nós ficamos confinados, não tem possibilidade de sair disso até junho, a previsão do governo. Então, estamos todos em possibilidade de trabalhar, de nos locomover. Desde ontem, eles liberaram que você retorne à sua residência, porque todo mundo foi pego de surpresa no princípio de março, onde você estava, talvez por trabalho, você tinha que ficar. Maria, só um minutinho aqui, por favor. Só um minutinho. Vamos desligar o som. Ligou? Tá. Desculpa, Maria Eugênia, pode continuar. Então, mostrando para vocês o que aconteceu no princípio no dia 21 de fevereiro, quando detectaram esses 76 casos, o que o governo fez? A primeira medida do governo, hashtag Milano não se ferma, Palermo não se ferma, Roma não se ferma, ou seja, eles incentivaram as pessoas a continuar a ter vida normal, sair, ir para locais, bares, restaurantes, boates, tudo aberto, e isso gerou a epidemia em que hoje nós estamos. Eu peguei até os números aqui da Defesa Civil, hoje são 211.938 casos positivos, sendo 29.079 o número de mortos. Então, a Itália é o 3º país no mundo com o maior número de casos de coronavírus e o 2º maior no mundo em número de mortos em função dessa doença. O que acontece? A Itália imediatamente foi pedir socorro a quem? A União Europeia, como membro da União, inclusive membro primário da União, né? E, infelizmente, o primeiro passo que a União Europeia tomou não foi próprio de ajuda para a Itália, e recusou a participar das medidas que a Itália deveria afrontar. Porque é claro que se todo o país está parado, a economia está parada, o PIB está caindo, e tem que fazer novos investimentos em saúde pública, e de onde que vai vir o dinheiro se a União Europeia não colaborar, né? Então, hoje nós temos aqui várias correntes que têm uma visão muito pessimista em relação ao futuro da União Europeia, porque não houve essa solidariedade no momento em que a Itália atravessou, está atravessando ainda, mas no princípio muito mais, nós chegamos a ter quase 1.000 mortos
por dia, hoje nós estamos com 300, então é uma diferença substancial do princípio da epidemia até hoje, né, que já passaram-se 2 meses, e é uma diferença substancial em número de mortes, e inclusive no número de contágios, porque está todo mundo isolado. Mas o que a Europa fez no princípio? Foi proposto à Europa, né, ao Parlamento Europeu, a criação do Eurobond. O que seria o Eurobond? Seria um financiamento solidário em que os países que tinham menos casos de coronavírus, que têm uma economia mais estável, né, um PIB mais elevado, iria garantir os títulos da dívida pública de todos os Estados membros da União. Esse Eurobond, que foi chamado de Eurobond, Corona Bond, não foi aceito e foi uma proposta, então, que foi imediatamente recusada, o que criou dentro, especialmente da Itália, dentro da direita italiana, Fratelli d'Italia, Itália e Lega Nord, que são os países de direita ou centro-direita, criando essa perspectiva da Itália exit, que já tínhamos mencionado anteriormente, antes do coronavírus, no ano passado, no princípio do ano, porque muitos economistas veem que o euro não é uma coisa positiva para alguns países da Europa, inclusive a Itália. Então, vamos dizer, essa atmosfera de Itália exita já pairava no ar anteriormente. E hoje, então, está mais em voga, está sendo mais discutida, são vários estudiosos, juristas, economistas, parlamentares, que têm essa ideia de que a Itália saia da União Europeia. Os países que se opuseram fortemente à criação do Corona Bond ou do Eurobond foram especialmente Alemanha e Holanda. São países que têm uma economia muito forte e que o euro foi uma moeda que os beneficiou, enquanto que para a Itália não foi a mesma coisa, né? Quem que solicitava? Itália e Espanha, porque o país que teve o maior número de contágios na Europa após a Itália foi a Espanha. E são 2 países onde o PIB não é tão elevado, quer dizer, o PIB é elevado, mas tem um débito público muito alto. Então, a economia não é tão forte quanto a economia alemã, né? Por que eles recusaram esse instrumento? Isso, primeiro, não é um instrumento previsto em nenhum tratado da União Europeia, a emissão de Corona Bond ou de Eurobond. Então, eles ficaram muito temerosos de como que isso poderia repercutir na economia da União Europeia, né? Então, não sendo regulamentado, ia alterar essa relação de déficit público e PIB de diversos países. E aqui na Europa, vocês, imagino que a maior parte aí não faz parte do direito internacional, né? Vi alunos de engenharia, de outros cursos, mas a Europa, nos acordos, nos tratados para a criação da União Europeia, a Europa ela tem que aprovar as contas de cada um dos países membros. E isso aí você tem um vínculo de balanço que nós chamamos. O que é o vínculo de balanço? Você tem que apresentar à comissão onde que você vai investir e quanto vai ser investido em cada um dos setores da economia. A criação desse Eurobond ia tirar esse vínculo de balanço, porque era previsão de que não iria mais respeitar o vínculo de balanço. E isso aí a Alemanha já fica assustada. A Alemanha fala, não, peraí, eu tenho as contas em ordem, por que vocês podem sair desses parâmetros? Né? As minhas contas estão em ordem, e realmente a Alemanha tem uma economia em ordem. Né? E a Itália não, a Itália é uma bagunça, gente, é uma coisa fora do normal. Só quando a gente vem morar aqui que a gente aprende. Eu também tinha muitos sonhos, ilusões, mas na hora que você chega aqui, você vê que a coisa é diferente. Então a Itália tem um déficit público muito alto. E a Alemanha colocou o pé no freio, falou, não, seu déficit já é muito alto, como é que eu vou ainda emitir novos títulos e aumentar ainda mais a possibilidade que você deva, né, em relação aos outros Estados-membros da União Europeia. Então, o que eles fizeram? Abolida essa possibilidade, que foi aventada em março,
Eles criaram o SURE, que é um plano que foi até comparado inicialmente ao Plano Marshall, mas que tem uma diferença substancial. O que o Plano Marshall previa? O Plano Marshall, gente, não quero ofender vocês, é porque tem gente que não é da área de jeito nenhum, então eu vou só pincelar, assim, às vezes alguém pode não conhecer o que é o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano que foi proposto e foi criado após a Segunda Guerra para reestruturar, para reconstruir a Europa, né? E foi patrocinado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos determinavam, olha, você vai investir nisso, porque era vantagem para os Estados Unidos que a Europa se reconstruísse, porque é um grande mercado, o mercado europeu. Então, eles fizeram esse plano. E o que consiste esse plano? Um empréstimo de 100 bilhões, mas só que é dentro da própria Europa. Então, não é um plano Marshall, o dinheiro não vem de fora, é o dinheiro que os países membros já colaboraram para a criação da União Europeia. Existe um fundo que nunca se pensou fosse ser usado em uma pandemia, mas existe esse fundo, e esse fundo agora vai ser reinvestido nos países membros para que eles possam retomar a economia, porque a economia está parada. E vai ter muita falência, gente. Tem gente que já pediu falência, muitos casos. Aqui na Itália, não sei o que mostram da Itália aí no Brasil, mas suicídio está todos os dias, porque aqui eles colocam suicídio no jornal, na televisão. As pessoas estão suicidando o tempo todo, pelo desespero, porque as contas estão até aqui, está fechando atividade, não sabe como que vai sobreviver. Tinha gente que já vinha de situações difíceis, de empréstimos e tudo, tá muita gente suicidando. Esse plano, esse SURE, iria não só assegurar a retomada da economia, mas também garantir um recurso para o cidadão. Ou seja, hoje, cada italiano, mas não um italiano qualquer que não trabalhe, tá? Isso aí já tem uma outra... Porque aqui é um estado social. Então, se você não trabalha, você tem uma coisa que chama reddito di cittadinanza. Ou seja, é um mínimo que você ganha e o Estado tenta te recolocar. Então, estou dizendo aquele que tinha uma empresa, ou que é um profissional que tem um CNPJ. Ele está ganhando hoje 600 euros por mês. Claro que 600 euros por mês não é nada para quem tem que pagar um aluguel, né? O aluguel da sua atividade. Por exemplo, vamos pegar um salão de beleza. Ele paga 1.500 de aluguel, ele está ganhando 600. E com esses 600 ele teria que pagar também as suas contas, né? Então as pessoas estão entrando em desespero. Mas isso aí é uma forma de tutelar as pessoas que estão hoje não desempregadas, mas sem poder trabalhar e que têm que afrontar conta de água, conta de luz, porque nada disso foi suspenso. Foi suspenso somente em 11 comunes, que são os comunes que foram mais atingidos no início da epidemia, que são na Lombardia e no Vêneto. Então, alguns comunes, que são 11, eles suspenderam o pagamento de água, luz e gás. Os outros todos têm que pagar. Ganhando, não ganhando, trabalhando, não trabalhando. Então, são esses 600 euros que as pessoas estão sobrevivendo com esses 600 euros. E o resto vai tudo para a Equitalia. Equitalia é o que eles fazem, a cartela esattoriale. Se você não paga o Estado, eles vão atrás de você para penhorar os seus bens. Então, já começaram as polêmicas aqui em função disso. Eu sou coordenadora desse partido, o Partido Lega Nord, que no ano passado, dia 4 de março, foram feitas as eleições, e o meu partido teve uma parcela no governo. Eu acredito que vocês tenham visto, porque mostravam sempre o Salvini na televisão, não mostravam o primeiro-ministro Conte, mostravam o Salvini. Salvini era o ministro do Interno. Mas o governo aqui caiu, nós temos um governo parlamentarista, e o governo caiu. Mas digo que a Lega Nord vê com pessimismo a Constituição da Europa como ela é hoje. Ou seja, ou a Europa vai ser alterada, ou a possibilidade de Itália exita é muito grande. Ok?
Eu gostaria só de mostrar, falar um pouco sobre um momento anterior. Por que eu falo em Itália Exit? Eu gostaria de retroceder um momento para que vocês entendam que já existia um espírito de ruptura dentro da União Europeia. E foi a crise migratória que desencadeou isso. Porque o número de imigrantes era enorme e todos desembarcavam na Itália. Isso aí foi, inclusive, falado diversas vezes no Brasil, que eu já estive no Brasil e vi na televisão. Eles mostravam as pessoas que partiam da África, onde que eles chegam? Obviamente na Itália, aqui, na Sicília, que é o primeiro ponto, né, da Europa em relação à África. Então, eles desembarcavam em Lampedusa, desembarcavam em Palermo, Catânia, ou seja, eles vinham para cá, e a Europa se recusava a fazer uma política realmente unificada, né, dentro da União Europeia. Então, embora isso fosse um tema que deveria ter sido afrontado por todos os países membros, na época 28, hoje 27, por todos os países membros em conjunto e fazer uma redistribuição desses imigrantes ou o que fosse, mas que fosse uma coisa feita solidariamente, deixaram somente na mão da Itália. Então, já existia esse clima de ruptura. Além disso, ainda existia a crise bancária. Vários bancos aqui na Itália, não sei se isso foi alardeado aí, mas foram bancos que deram calote nos correntistas e teve essa crise financeira muito grande também aqui na Itália. E a Europa, claro, não tomou providência mesmo, porque isso era um assunto interno. Mas a crise migratória não, era um assunto que deveria ter sido enfrentado por toda a Europa em conjunto e não foi. Então, há possibilidade de que esse SURE, né, esse programa de fazer, pelo menos tentar recomeçar, dar um impulso à economia, seja também um impulso para que a Europa tome medidas diferentes, que ela tome um rumo diferente, né? Esses vão prestar auxílio às empresas, prestar auxílio ao cidadão, prestar auxílio ao governo. Importante lembrar uma coisa, gente, a data em que esse plano foi proposto. Ele foi proposto agora em abril, ou seja, há um mês. A Itália já estava de joelhos. Então, esse atraso também nessa decisão é uma coisa que muitos consideram que tenha sido proposital. Ou seja, a Itália, pode deixar lá, não faz diferença. Inclusive jornais alemães, a própria Ursula, que é presidente da comissão, foram várias críticas à Itália. Né? A italiana é bandolim, massa, e não sei o que, eles não têm disciplina, eles não têm isso, achando que isso seria uma coisa localizada na China e na Itália, porque vieram alguns chineses para cá e passaram. Eles não tinham aquela dimensão da epidemia, eles não tinham dimensão que se tornaria realmente uma pandemia que atinge todo o continente. Então, no princípio, a Europa não se movimentou. Então, esse atraso já criou um clima muito negativo dentro da política italiana em relação à política europeia. Tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar, antes de entrar nas perspectivas, porque meu tempo está acabando, que a saúde pública, não existe nos tratados da União Europeia nada que regulamente a saúde pública a nível europeu. O que você tem enquanto europeu? Você tem uma tessera sanitária, a minha não está aqui, uma tessera sanitária, que é o direito, uma coisinha assim, que o direito que você tem, se estiver fora do seu país, de ir ao hospital em um outro país europeu. Só isso. Aí o seu país paga aquele. Mas se você for um imigrante ilegal, você vai ser atingido do mesmo jeito, porque aqui na Europa não existe isso. Não é como na América, que você tem que ter um seguro, senão eles não te atendem. Eles vão te atender do mesmo jeito. Então, isso não é uma coisa que muda muito. Só que a saúde pública é determinada pelo próprio país. Tanto que nós tivemos o quê? Movimentos diferentes. Não sei se isso foi divulgado aí. Estratégias diferentes para enfrentar o vírus em cada um dos países. Não foi uma coisa unificada a nível europeu. Todos os países vão fazer assim. Tanto que hoje, qual que é a crítica que existe em relação ao governo Conte? Nós estamos parados enquanto outros países estão partindo. Então, nós vamos ficar para trás.
Porque se nós vamos começar a trabalhar só no final de junho, a Espanha já saiu, a Alemanha já saiu, tudo bem, está tendo outros contágios, eles estão adotando medidas de prevenção diferentes, então cada país adotou uma estratégia diferente, porque não existe em nenhum tratado da União Europeia alguma coisa que regulamente a saúde pública. Tá? As perspectivas, então, para o futuro da União Europeia. Isso aqui não é uma opinião minha, gente, isso aqui são diversos artigos e conferências e tudo que eles publicam. Então, eu fiz uma reunião de todo o material que chega para nós, dentro do partido, inclusive, e as perspectivas são 3. A primeira perspectiva, criar, que eu acredito, eu pessoalmente acredito que vai ser isso que vai acontecer. A União Europeia vai ter velocidades diferentes. Ou seja, não vai mais agir como um bloco, mas vários subblocos, de acordo com afinidades, com interesses. Ou seja, vai ter uma política de exportação para 3, 4 países e que vai ser diferente para outros 3, 4. Ou seja, não vai ter mais aquela União Europeia. Né? As cooperações vão ser limitadas de acordo com o interesse de cada um dos países membros. E algumas políticas vão ser comuns, como a política da imigração. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, a primeira medida que foi tomada após o coronavírus, né, a confirmação do coronavírus, foi a suspensão do Tratado de Schengen. E o que é o Tratado de Schengen? É justamente essa liberdade de movimento dentro da União Europeia, que as últimas 3 gerações na Europa não sabem o que é ter um visto, ter um passaporte para viajar dentro da União. Você viaja com a sua carteira de identidade, não tem controle nos aeroportos. Então, isso acabou. Então, foi o primeiro sinal, o primeiro marco, né, talvez o fim dessa união como nós a conhecemos hoje, que com certeza essa que nós conhecemos hoje vai mudar. A gente não sabe como, mas que vai mudar, vai mudar. Foi a suspensão de Schengen. Ou seja, eu, italiana, não posso mais ir à França. Eu ir à França hoje, as fronteiras estão fechadas. Então, isso aí é uma coisa muito importante. A gente não tem mais essa... Os outros países, não estou falando da Itália, porque nós não podemos sair nem de casa. Né? Eu coloquei aí o papel que vocês viram, nós estamos na quinta autocertificação, ou seja, para eu sair, é o 5º modelo. Daqui a pouco vai ter um vade-mecum de autocertificado, porque todo dia o governo lança um novo. Isso aí é o último. Você pode sair assim, de onde você saiu, para onde que você vai, qual o motivo, etc. Então, isso aí a gente é obrigado a levar, né? Não podem dar 2 pessoas no mesmo carro, só uma. Então, nós não podemos sair. Então, os outros países que têm liberdade, eles têm liberdade de andar dentro do país deles, porque eles não podem ir para outros países. Tá? Então, essa questão europeia não foi abordada como uma questão europeia, mas de cada país membro. Então, essa é a primeira perspectiva, que existam vários subgrupos dentro da União, de acordo com a afinidade e o interesse de cada um deles. O segundo, que seria uma visão muito otimista, que poucas pessoas creem, é de que a União realmente mude as suas políticas e comece a ter uma política mais solidária, uma política que vai atingir a todos, né? Ou seja, mudar os tratados e mudar a forma de conduzir a União Europeia. Nós vamos ter, então, uma união, realmente uma união política, realmente uma união mais forte. Eu não acredito nessa possibilidade, não. O terceiro cenário, que é o pior deles, é o desaparecimento da União Europeia. Né? Nós eu, particularmente, vivo de União Europeia. Não ficaria feliz com essa possibilidade. Mas eu não posso descartar que é uma coisa que provavelmente pode acontecer, que é o desaparecimento da União Europeia, porque a Itália sempre contribuiu muito para a União Europeia, desde o início, ela é um dos membros fundadores da União Europeia.
né? E a União, no momento em que a Itália precisou, saiu fora. Então, eu acho assim, teve a Inglaterra, se começa a sair um outro país, depois sai um outro país, isso aí é uma coisa que pode realmente acontecer. Uma coisa eu tenho certeza, gente, nós hoje estamos vivendo um momento histórico, um momento completamente diferente de tudo que a gente já viveu. E a história é contínua, ela é dinâmica. Então, quem imaginava que a União Europeia iria durar para sempre, para o inglês, por exemplo, já não existe mais. Então, eu acredito que essa seja a terceira possibilidade e que estamos realmente correndo risco de ver desmantelada essa união. Gostaria de agradecer a vocês, acabou meu tempo, e caso queiram fazer perguntas, estou à disposição. Maria Eugênia, se quiser passar um pouco, você já está satisfeita? Não, você sabe que eu sou metódica, né? Eu calculei tudo da meia hora. Eu sei. Vamos lá. Vou fazer os questionamentos, e aí a gente vai passar a palavra, vou falar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se aconteceu o desaparecimento da União Europeia, Obrigada, Alice. em sua visão, qual seria o maior impacto mundial, Daniele, Cristine? O impacto mundial do fim da União Europeia? É essa a pergunta? Isso. Bom, eu acredito que o impacto mundial, que seria muito sentido, seria o impacto dentro da União Europeia. Porque hoje nós estamos combatendo com verdadeiros colossos. Você tem os Estados Unidos, você tem a China tem demais, né? E a União, querendo ou não, nós temos um bloco de países que cada um traz a sua excelência. Então, eu acho que os países europeus vão sentir muito e vão perder muito mercado. Obrigada, Ana Rosa. Vão perder muito mercado, porque nós vamos ser, por exemplo, claro, eu tenho que falar mais do país onde eu vivo há 12 anos, né? Então, e onde eu trabalho com a política. O que nós temos hoje? Nós não temos matéria-prima na Itália, por exemplo. Nós vamos ver de quê? Nós vamos ver de turismo? Porque é o turismo que impulsiona grande parte da Itália. Então, cada país contribui com alguma coisa. Hoje eu vou ao mercado, eu compro fruta que vem da Espanha, eu compro leite que vem da Alemanha. Isso aí eu consigo ter uma variedade de produtos competitivos. Se eu tiver que competir como Itália, como Espanha, como Alemanha, sozinha contra os Estados Unidos, contra a China, contra a Mercosul, eu acho que nós temos muito a perder. Vou fazer o seguinte, nós vamos passar a palavra para a professora Jussara, e aqueles que quiserem colocar os questionamentos, a gente pode, no final, trazer mais algum debate, tá bom? Então, agradeço muito essa participação. Vou passar a palavra para a professora Jussara Machado, seja muito bem-vinda. Você vai falar sobre a responsabilidade dos estados frente à pandemia, né, frente ao Covid, e aí, ao final, a gente faz uma amarração, pode fazer um questionamento para as duas também, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade. Jussara, muito obrigada, Maria Eugênia, com a palavra, fique à vontade. Seja muito bem-vinda ao nosso congresso. Então, muito obrigada. Então, bom dia mais uma vez, né? Excelente palestra da professora Maria Eugênia, né? Gostei muito de saber sobre como está essa situação na Itália, até mesmo para conversar aqui com meus alunos, né? Eu moro em Bento Gonçalves, então, assim, essa região, a maior parte das pessoas são descendentes, né, de italianos, se preocupam, né? Aqui também na nossa família, várias ligações aí da Itália para saber como que está a situação, né, dos parentes. Então, realmente foi muito bom, né, ouvir, tá, de você esse posicionamento, tá? Muito obrigada. Agradeço. Bom, então eu agradeço também, né, a Luciana pelo convite, né, através da universidade, né? Eu sou professora, eu sou mineira. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou mineira, eu tenho todos os meus estudos aí, né? Mas eu acabei vindo para Bento Gonçalves, eu conheci um gaúcho,
italiano também, né? E acabei vindo para Bento Gonçalves viver aqui. Então, atualmente, eu sou professora de Direito Internacional da Universidade de Caxias do Sul, né? Aqui na Serra Gaúcha, tá? Então, esse é a minha profissão atualmente. Bom, então, gente, comentando um pouco sobre a responsabilidade internacional dos estados, tá? Eu fiz também uma pequena apresentação, tá? Sobre esse assunto, né? Então, assim, o que hoje, então, tem se discutido muito, né? Se os estados poderiam ser responsabilizados, tá? Pela pandemia, né? Não só a China, eu acho que principalmente tem se discutido a respeito da China também, tá? Mas não só a China, né? Como também vários outros estados pelas decisões que eles vêm tomando, né? Além disso, a Organização Mundial da Saúde também, né? Enfim, decisões isoladas de indivíduos, tá? Dos próprios governantes, né? Então, a gente tem tido muito essa discussão sobre a responsabilidade internacional, tá? Então, é isso que eu vou conversar com vocês agora, né? De uma forma também breve e sucinta, tá? E eu trouxe aqui uns slides que eu acho que vai ficar mais fácil, sabendo então que tem gente de outros cursos, então acho que vai ficar mais fácil ainda discutir sobre esse assunto, tá? Vocês conseguem ver os meus slides? Sim, tá muito bom. Sim? Então tá bem. Uhum. Bom, então a primeira pergunta que fica, né, é quem pode ser responsabilizado internacionalmente, tá? Então, gente, recapitulando, tá? Quem são os sujeitos de direito internacional, né? Aqui do direito internacional público. Então, a gente tem os estados, as organizações internacionais e os indivíduos, né? Esses são os sujeitos de direito internacional público. Então, os estados, eles, por si só, os países, né, eles têm essa responsabilidade. Eles estão interagindo no plano internacional. Ao mesmo tempo, eles criaram, então, as organizações internacionais para se especializar nessas questões, né? Saúde, transporte, meio ambiente, economia, né? Então, as organizações internacionais, dentro de cada uma das competências que elas possuem, elas também teriam, né, uma responsabilidade internacional. E, ao mesmo tempo, os indivíduos, quando eles cometem, por exemplo, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né, xenofobia, e assim vai, né, nos tribunais, tá? Bom, então, a primeira pergunta, né, que eu já vou entrar de cara nessa daqui, né, porque eu acho que todo mundo está se perguntando, né, é possível responsabilizar internacionalmente a China, tá, pela pandemia da Covid-19? Então, isso tem sido muito debatido, muito discutido. Por quê? Porque foi onde começou, né, a pandemia, tá? Então, o que tem se discutido? Primeiro, para eu saber se eu posso responsabilizar a China, eu preciso saber, relembrar o que é uma responsabilidade internacional, né? A responsabilidade internacional, ela é um meio judicial de solução pacífica de controvérsias. Então, na verdade, ele é o último estágio, digamos assim, dos meios judiciais de solução pacífica de controvérsias, né? Se não for para solucionar de forma pacífica, então a gente teria a guerra, né? Mas os estados pensaram, né, os países pensaram em meios de solucionar pacificamente os seus conflitos, as suas controvérsias, né? E a responsabilidade internacional, ela estaria como, digamos assim, um último estágio, né? Em que seria o direito atuando de forma mais incisiva, judicialmente falando, tá? Então, num primeiro momento, né, inclusive a Carta das Nações Unidas, ela traz, né, os meios diplomáticos, os meios políticos e, por fim, os meios judiciais
Então, ao invés de começar já responsabilizando alguém, né, por alguma coisa, tá? A princípio, os países diplomaticamente tentariam resolver essas controvérsias, né? Depois utilizariam os meios políticos e, por fim, a gente utilizaria, por exemplo, os tribunais internacionais, né? Então, o artigo 33 da Carta das Nações Unidas, olha o que ele diz. As partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução e aí começa, ó, os meios negociais, né? Então, as negociações, depois os meios políticos e, por fim, os judiciais, ó. A negociação, o inquérito, a mediação, a conciliação, a arbitragem. A arbitragem também é considerado meio judicial, tá? Apesar de também ser considerado meio negocial, solução judicial, né? Recurso a organismos ou acordos regionais, ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha, né? E o Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver por tais meios suas controvérsias, né? Então, assim, a própria Carta das Nações Unidas estabelece que um passo a passo, digamos assim, para os países, para tentarem solucionar as suas controvérsias, sem ser muito radicais no primeiro momento, né? Então, os meios diplomáticos seriam a negociação, o inquérito, a mediação, os bons ofícios, a conciliação, a arbitragem, né? Nesse sentido. A negociação, gente, seria assim, as partes diretamente resolvem a controvérsia sem o envolvimento de um terceiro. Os bons ofícios, as partes, elas têm o auxílio de um terceiro, né, que vai aproximar essas partes, mas eles sem participar das discussões. Na mediação, as partes, elas têm auxílio de um terceiro, e esse terceiro vai conduzir as conversas sem sugerir nenhum tipo de resposta. Na conciliação, as partes, né, os países, né, eles vão ter auxílio de um terceiro também, e esse terceiro, ele vai conduzir as negociações, ele vai propor uma solução para o litígio, né, em que pese não vinculante. Ou seja, quando a gente diz que não vincula, significa que, ainda que as partes tenham pedido esse auxílio na conciliação, elas não precisam cumprir caso elas não queiram, né, e não serão penalizadas por isso. Na arbitragem, as partes, elas têm o auxílio de um terceiro, que vai oferecer uma resposta, né, após ouvir as partes, que também lhe é obrigatória. Então, aqui na arbitragem, vincula, tá? Bom, e o que seria o inquérito que está previsto lá na Carta das Nações? Meio instrumental utilizado para apurar os fatos controversos que viabilizam o emprego das demais formas resolutivas. Ou seja, eu poderia utilizar um inquérito, né, para apurar fatos que estão controversos aqui na negociação, também nos bons ofícios, dependendo das necessidades de cada uma das partes, tá? E lá também nos meios judiciais e políticos, tá? E o que seria, né, os meios políticos de solução de controvérsias? A gente teria, então, as estruturas das organizações internacionais disponíveis para a solução dessas controvérsias. Então, no caso aqui, por exemplo, a OMS, elas ofereceriam uma estrutura para a solução dessas controvérsias dentro da própria OMS, né? Assim também outros países e outras organizações internacionais, dependendo do assunto, também poderiam resolver essas controvérsias dentro das estruturas disponíveis das organizações internacionais. E os meios judiciais? Aqui, então, entra a responsabilidade internacional dos Estados. A gente poderia até dizer também das organizações internacionais, mas o nosso foco aqui vai ser os Estados, né? Então, os Estados, eles participariam de julgamentos, né, seja em tribunais internacionais judiciais ou até mesmo arbitrais, né, para tentar, então, resolver essa controvérsia, ainda que não tenha sido solucionada pelos meios políticos e pelos meios diplomáticos. Então, no caso, talvez os meios judiciais fossem
né, digamos assim, uma última tentativa, ou até mesmo a questão de responsabilizar mesmo os países, né, caso eles não tenham realmente concordado, né, ou até mesmo aceito, né, ter esse aceite de resolver a questão de uma forma mais amigável, diplomaticamente falando ou politicamente falando, né? E aí vocês podem se perguntar, mas então por que existem esses meios diplomáticos e os meios políticos primeiro? Porque nós estamos, né, gente, num mundo totalmente globalizado, né? A professora até explicou essa questão da regionalização, da dependência dos países um dos outros, né? Então, por que ir já, né, resolver de forma mais enfática através dos meios judiciais, se através dos meios políticos e diplomáticos a gente pode resolver a controvérsia e assim manter de uma forma mais amigável possível, né, as relações até mesmo comerciais, né, as relações de políticas externas entre os países, tá? Então, seria por isso, né, que os países escolheram a solução pacífica primeiro, antes dessa solução de responsabilização, né? Então, o que seria a responsabilidade internacional, tá? Na verdade, gente, não tem um documento, uma norma internacional, né, dizendo o que seria a responsabilidade internacional, né? A gente tem um projeto, tá, de norma internacional, né, um projeto de tratado internacional, né? Esse projeto, ele foi adotado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 2001, né? E esse projeto de tratado, ele dispõe que, para ser responsabilizado internacionalmente, né, um Estado, olha só, os elementos de um ato internacionalmente ilícito do Estado. Há um ato internacionalmente ilícito do Estado quando a conduta constituindo em uma ação ou omissão é atribuível ao Estado consoante o direito internacional, ou seja, aquele ato, ele precisa ser ilícito perante o direito internacional, né? E B, constitui uma violação de uma obrigação internacional do Estado. Então, houve uma violação àquela obrigação internacional. Por mais que os países ainda não tenham um tratado internacional, o que a doutrina comenta, e o que é pacífico também, né, nos tribunais internacionais, é de que a responsabilidade internacional, ela é efetiva, né, quando ela precisa ser, e ela acontece através do costume internacional, né? Então, no direito internacional público, o costume internacional, ele é uma fonte importantíssima do direito. Então, não é porque não se existe um tratado ainda firmado e assinado, né, que as normas internacionais não possam ser cumpridas através do costume internacional. O que a doutrina diz que é responsabilidade internacional? É a obrigação do sujeito internacional de reparar o dano decorrente de um ato internacionalmente ilícito, né? Então, o Estado, o sujeito internacional aqui, o país, né, no nosso caso, ele deveria reparar o dano que ele causou, né, a outros países, por exemplo, a outros sujeitos de direito internacional. E os elementos da responsabilidade seriam, então, um ato internacionalmente ilícito, considerado pelo direito internacional como ilícito, né? A imputabilidade, ou seja, dizer quem, né, daqueles sujeitos internacionais que cometeram, né, esse ato, tá? Trazer quem, né, o quem tem a responsabilidade, e o dano, né? Ou seja, qual dano foi causado, tá? Quais seriam, então, as principais normas jurídicas relativas à propagação global de doenças? Então, a doutrina também aponta 2 documentos. A Constituição da Organização Mundial de Saúde, né?
e o Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde. Seriam os dois principais, as duas principais normas jurídicas internacionais relativas à propagação global de doenças, à pandemia que a gente está vivendo, e assim vai, né? Bom, e aí, então, diante dessas duas normas, né, o que é que a gente deveria verificar? E aí é claro que eu estou dando um exemplo agora da pandemia, da Organização Mundial de Saúde, mas isso serve para todos os outros países, os outros atos que são cometidos também no direito internacional. Então, observar o que está escrito nesses atos, né, primeiramente. Né? E uma coisa muito importante, tem força vinculante ou não tem força vinculante? Então, essas normas que existem, elas vinculam ou elas não vinculam? O que significa vincular? Né? Vincular significa ser hard law, significa ser, por exemplo, né, é algo que os países têm que cumprir. No direito internacional, a gente tem que os países, se eles decidem se filiar a determinadas normas jurídicas, eles precisam cumprir essas normas jurídicas. Por outro lado, se eles não decidem, né, ou são outros tipos de fontes, declarações, né, daqui a pouco agendas governamentais ou agendas políticas em que eles vão se encontrar e discutir questões, né? Então, determinadas questões a gente considera que são soft law, ou seja, elas não vinculam, os países não se responsabilizam, né? Não podem ser responsabilizados de alguma forma mais incisiva. Já quando vincula, né, significa que os países, sim, têm que cumprir aqueles tratados a que eles se vincularam, aquelas normas a que eles se vincularam, ou aos costumes a que eles se vincularam, né? Então, resta saber se o regulamento sanitário, por exemplo, ou a Constituição da OMS, né, tem força vinculante ou não. A primeira coisa é verificar quem é membro da OMS. Praticamente, gente, todos os estados são membros da OMS. Praticamente todos os membros da ONU são membros da Organização Mundial de Saúde, né? Então, a princípio, eles estariam vinculados, sim, à Constituição da OMS. Por quê? Porque é a Constituição da OMS que cria toda essa ligação entre os países, tá? E aí, agora fica a segunda pergunta. Tá, então todos os países estão vinculados à Constituição da OMS. Por quê? Porque eles são membros, né, da OMS. Então, eles precisam cumprir, né, a Constituição da OMS. E agora, os países também estão vinculados ao Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde, né? De acordo com o artigo 21 e 22 da Constituição da OMS, sim, os regulamentos sanitários têm força vinculante, tá? Alguns outros autores vão dizer que não, tá? Que pode ser que a interpretação do artigo 21 e 22 da Constituição da OMS seja no sentido de que os países, né, não se vinculariam aos regulamentos sanitários, né, se eles não quisessem, né? O que está escrito no 21 e no 22, né, é que se os países quiserem, eles podem sim deixar, né, indicar que eles não querem seguir os regulamentos. Então, olha só o artigo 22. Os regulamentos adotados em conformidade com o artigo 21, e aqui na letra A fala medidas sanitárias de quarentena, né, entrarão em vigor para todos os Estados-membros, depois de a sua adoção ter sido devidamente notificada pela Assembleia da Saúde. E esse regulamento, ele foi feito em 2005, né?
ou seja, já estaria em vigor, né? Exceto para os Estados-membros que comuniquem ao diretor-geral a sua rejeição ou reservas dentro do prazo indicado, ou seja, o país, né, deveria dizer: não aceito este regulamento, rejeito este regulamento, tá? Que não é o caso, porque a princípio todos os países então aceitaram o Regulamento Sanitário Internacional da OMS de 2005, né? No caso da Covid, então, tá? O que diz o regulamento sobre a Covid? Seria o artigo 6º e o 7º. Olha o que diz o artigo 6º. Vamos ler o 7º primeiro. O 7º fala do compartilhamento de informações. Olha lá. Caso um Estado-parte tiver evidências de um evento de saúde pública inesperado ou incomum dentro do seu território, por exemplo, então, o caso da Covid, né? Independentemente de sua origem ou fonte, então, os outros países também, né, tomando conhecimento sobre esse evento de saúde pública, e em cada um desses países, né, que possa constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, ele fornecerá todas as informações de saúde pública relevantes à OMS. Nesse caso, aplicando-se à íntegra as disposições do artigo 6º. E o artigo 6º diz que cada Estado-parte notificará a OMS pelos mais eficientes meios de comunicação disponíveis, por meio do ponto focal nacional para o RSI, que é o regulamento, e, dentro de 24 horas, a contar da avaliação de informações de saúde pública sobre todos os eventos em seu território que possam se constituir numa emergência de saúde pública de importância internacional. Então, aqueles países, né, que por algum motivo desejariam responsabilizar outros pela pandemia, tá, deveriam, a princípio, utilizar os artigos 6 e 7 do regulamento, né? E qual seria o foro competente? A gente tem visto muitas ações, gente, dentro do Brasil, tá? Contra a China, por exemplo, né? Mas o que acontece? Os países, eles têm imunidade, né? Então, os países, eles não podem ser processados dentro dos tribunais dos outros países, né? Eles só podem ser processados em tribunais internacionais, tá? A princípio, né? Então, o foro aqui seria, no regulamento, seria o Tribunal Permanente de Arbitragem. O próprio regulamento, né, no artigo 56, ele diz: através dos meios diplomáticos primeiro, depois a mediação, depois os bons ofícios, depois a conciliação. Se não der certo, vamos enviar essa controvérsia para o diretor-geral da OMS. Se não der certo, vamos submeter essa controvérsia ao Tribunal Permanente de Arbitragem, né? Então, o Regulamento Sanitário Internacional da OMS, ele traz essa previsão, né, de que os países, então, se submeteriam ao Tribunal Permanente de Arbitragem. E a Constituição da OMS, o que ela diz? Né? Onde que os países precisam, em que tribunais, né, os países precisam procurar para processar os outros? Tá? O artigo 75 da Constituição da OMS também menciona os meios diplomáticos primeiro, depois os meios políticos, e aqui seria a submissão da controvérsia à Assembleia da Saúde da OMS, e, por fim, a OMS, então, menciona o Tribunal Internacional de Justiça, que seria a Corte Internacional de Justiça, né? Então, seriam, a princípio, esses dois principais meios, né, judiciais de solução de controvérsias: a submissão ao Tribunal Permanente de Arbitragem
e a submissão ao Tribunal Internacional de Justiça, né? Bom, e aí quando se submeter a um e quando se submeter a outro? A princípio, gente, se os países eles estão vinculados à Constituição da OMS, porque eles são países membros da OMS e devem seguir, né, a Constituição da OMS, restaria dúvidas a princípio da interpretação da Constituição da OMS, né? No seguinte sentido, o regulamento sanitário, ele vincula ou ele não vincula? Ele é vinculante ou não? Os países são obrigados a cumprir o regulamento internacional ou não? Se os países forem obrigados, eles têm que notificar aos outros, e também, é claro, primeiramente à OMS, dos eventos que podem causar essa pandemia, né, que está sendo causada no mundo, tá? Se não, se o regulamento sanitário internacional não vincular, né, então os países não podem ser processados, né, pelos outros a partir deste regulamento. Então, os países deveriam encontrar algumas outros artigos dentro da Constituição da OMS, né, que pudessem, então, responsabilizar os outros países sem olhar para o regulamento sanitário, né? E aí até mesmo a solução de controvérsias de interpretação dos artigos iria, então, para essa questão aqui do Tribunal Internacional de Justiça, que seria a Corte Internacional de Justiça, né? Bom, então, assim, agora para finalizar, né, paira a seguinte questão. Como exigir, por exemplo, da China a reparação de danos se muitos estados não têm feito a sua parte na adoção das medidas de restrição e isolamento, né? Então, como querer que um repare um dano se você também continua causando ou está causando também um dano aos outros países? Então, fica essa reflexão, né? Uma outra reflexão seria, no caso da China, né, porque por causa da pandemia ter se colocado lá, ou ser iniciado lá, né, ela poderia utilizar o Instituto da Força Maior como excludente de ilicitude, ou seja, utilizar de um evento que aconteceu, né, de forma inesperada, né, para se eximir da responsabilização, né? O que é a força maior, gente, como excludente de ilicitude, tá? O projeto de comissão, ele prevê, né, no artigo 23, tá? O que seria, né, excludente de ilicitude. Então, olha lá. Força maior. A ilicitude de um ato, ou seja, aquele ato ser considerado ilícito, incorreto, né, antijurídico ou não jurídico, alguma coisa assim, né? A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com uma obrigação internacional daquele Estado será excluída, ou seja, o país não vai ser responsável se o ato se der em razão de força maior, entendida como a ocorrência de uma força irreversível, né, e a força irresistível, ou de um acontecimento imprevisível, além do controle do Estado, tornando-se materialmente impossível, nessa circunstância, a realização da obrigação, né? Então, nesse caso, a China poderia utilizar o artigo 23, né, ser um acontecimento imprevisível, fora do seu controle, né, tornando impossível realizar a obrigação, né, de conter, por exemplo, a pandemia, tá? Então, também é uma discussão, né, a respeito do uso da força maior como uma excludente de ilicitude, né? É possível responsabilizar os outros sujeitos de direito internacional, né? Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, por talvez não ter decidido
a tempo em declarar a pandemia, né, outros países e organizações internacionais que estão agindo de forma correta ou não diante dessa pandemia, tá? Então, aqui também fica essas reflexões para vocês, né, do desse cenário de responsabilização, né? Então, talvez a gente tenha um foco muito grande, talvez, na China, né? Mas será que outros países também podem ser responsabilizados? Então, como que vai ficar isso daí no futuro, né? Agora é tudo discussão, né? A respeito da responsabilização. Como que ficaria isso aí no futuro, né? Essa responsabilização internacional, tá? Então, são essas discussões que eu gostaria de trazer, tá? Para o nosso congresso, né? Espero que vocês tenham gostado. Professora Jussara, muito obrigada pela sua participação, pela sua palestra bem ilustrativa, né, explicativa. Já tem alguns questionamentos, o pessoal está colocando aqui no chat. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Alguns você até respondeu durante sua fala. Adriene, ela pergunta: quais podem ser as consequências para o Brasil, tanto social quanto economicamente, ao não participar da ação mundial de combate à Covid e a produção de uma vacina para a erradicação dessa doença, junto à OMS, no contexto global? Então, o Brasil, no momento, eu posso ir respondendo? Ou... Claro, pode responder. Uhum. Então, a não participação do Brasil, gente, o que acontece? Alguns países, né, o que seria essa participação nas vacinas, né, na construção de algo que seja mundialmente aceito, ou uma participação mais incisiva? No direito internacional, a gente visualiza essa participação mais como um soft law, né, do que como um hard law, ou seja, o país, ele, a princípio, ele não vai ser responsabilizado pela não participação, mas, ao mesmo tempo, as consequências podem ser muito drásticas, né? O país de fora, ele não tem o conhecimento suficiente, né? O país de fora dessas negociações, ele não sabe o que está acontecendo, ele também não vai contribuir, né? E depois ele vai aderir a alguma coisa que já está formada, que já está pronta ali, né? Então, talvez seriam essas principais consequências de simplesmente ter que aceitar algo que veio dos outros países, né? Uhum. Nossos alunos que estudaram já o direito internacional devem lembrar, a gente já trabalhou essa classificação, porque no direito internacional ele difere, né, em relação às suas fontes, quanto ao direito interno. A professora explicou muito bem quanto à questão da força do costume, né? Mesmo não existindo uma norma, mas existindo costume, aquele país aceitando, mesmo que de forma tácita, ele não se opondo, aquilo é uma obrigação. Mas, por outro lado, a gente tem normas com força coercitiva, né, que ela falou vinculante, a gente tem alguns tratados que no seu bojo ele traz já algumas formas de coerção ou a possibilidade de coerção, mas a gente tem sistemas de agendas, que é essa que ela falou, essa aqui é um sistema de agenda, como se fosse um plano de trabalho, que os estados, eles sentaram, discutiram, mas eles não quiseram, naquele momento, se compelir a uma responsabilidade, caso não cumpra. Então, essa soft law, muitas vezes, ela é o primeiro momento de um amadurecimento de uma hard law posterior. E a gente tem que trabalhar, que a gente tem as soberanias, né, dos estados. Então, conjugar esses interesses, porque os tratados e as normas do direito internacional, a doutrina dominante, ela fala da questão da autonomia da vontade, de querer participar, né? Não existe, o Estado ele é obrigado a aderir àquele tratado. A gente tem as normas e os códigos que trazem esse conteúdo de obrigatoriedade, mas ainda a gente tem essa manifestação livre da vontade. Isso se esbarra, né? Cada um vai defender o seu interesse.
Então, só fiz esse parênteses porque a gente tem alunos de outros cursos, só porque ela falou de hard law, soft law, só para a gente fazer esse parênteses. Tem um aluno aqui perguntando sobre a questão de responsabilidade, que é aqui, ó, responsabilidade dos dirigentes, cadê? Deixa eu ver se eu acho, Ariel, né? Ah, não, quais os efeitos para o Estado em que seus líderes de governo estão se negligenciando e ignorando normas da OMS? Ela respondeu, podem ser responsabilizados por uma crescente no número de casos? Pois é, aí a gente vai questionar, né? A questão da responsabilidade do Estado, a professora tratou. Se esse caso é uma responsabilidade em relação ao número, aos dirigentes, os dirigentes também podem ser responsabilizados? Não na corte, né, que ela citou, na CIJ, na arbitragem. Ali nós vamos trabalhar apenas os estados podem ser acionados. Agora, na TPI, é um caso até que a professora Raquel, ela trabalhou aqui ontem sobre as fronteiras. A professora Raquel, ela é advogada lá no TPI, e o TPI já são crimes contra a humanidade, genocídio, agressão. Aí, se configurado alguma questões, né, que essas atitudes de um governante tenha configurado um genocídio, um crime de agressão, né, como alguns ficam falando, que seria uma agressão da China, querendo destruir outros países, aí não sei, deveria ter uma análise, né, acho que por agora é muito cedo para se discutir isso e esse alcance, ainda mais que às vezes não é só a China que está se negligenciando, se negligenciou, o Brasil, Estados Unidos, a Maria Eugênia falou da própria Itália, né, frente à própria União Europeia, qual é o papel dela quanto a isso, né, quando a gente tem a formação de bloco, eles trabalham numa nova perspectiva, e essa perspectiva talvez ela vá ruir, né, Maria Eugênia? É até interessante a gente fazer um link com isso. Então, ainda acho que eu cedo para falar, não sei, eu gostaria até de saber opiniões de vocês. Maria Eugênia, Jussara, qual que seria a sua convicção aí, sua ideia? Eu sinceramente eu acredito que nenhum governante vai ser responsabilizado. Talvez os estados, mas aqui na Itália não vai acontecer. Que na Itália provavelmente, pelo que tudo indica, pelos jornais, pelas entrevistas, que vai cair o governo de novo. Não sei se você sabe, mas desde 48 a Itália só teve um governo que durou 5 anos. O governo sempre cai. No parlamentarismo, se você não tem aqui na Itália a maioria no Congresso, o governo cai e eles colocam um governo temporário, né, um governo técnico, até a realização de novas eleições. Então, já tem um movimento para tirar esse governo, porque eles consideram também legislar somente com decretos e criando essa que eles chamam agora de domiciliar, porque teve um grande contrassenso, porque eles tiraram vários boss da máfia da cadeia por causa do Covid, mas eles nos colocaram em domiciliar. Então, eu acredito que talvez o governo não resista e caia, mas que vai ter uma responsabilidade pessoal aqui do Giuseppe Conte, não acredito. Uhum. Professora Jussara, eu também entendo que seja muito difícil, né, trazer essa responsabilização nos tribunais penais, né, internacionais, porque assim, exceto se for algo assim realmente gritante, né? Exceto porque assim, o que acontece? Como a gente está tendo muitas mortes, né, e em vários países os governos tentando encontrar, né, a gente não tem uma vacina, a gente não tem medicamentos, como tratar os doentes, né? Então, a própria metodologia, como se proteger, né? Os médicos se protegerem. Então, como a gente não tem todo esse know-how ainda, né? Tudo muito novo, e apesar de ter passado o quê? 1, 2, 3 meses, é muito pouco tempo, né? Para a gente ter esse know-how. Então, o que acontece? Realmente, talvez seja até impossível, né? De em tão pouco tempo,
adquirir um conhecimento para que os governos possam tomar as melhores decisões, né, acerca dos países. Ou seja, claro que a Itália é um pouco menor, mas imagina o Brasil, né, que tem todos os estados, cada estado é como se fosse um país, cada estado tem a sua organização, tem a sua peculiaridade, a sua regionalidade. Então, é muito difícil, exceto se for algo totalmente gritante, né, em que o líder realmente resolver deixar, abandonar, digamos assim, né, a sua população, os seus cidadãos. Mas fora isso, né, também acredito que não, que individualmente. Da mesma forma, até o Gerson faz essa consideração, a China pode ser responsabilizada pela omissão em avisar, peraí que abriu a tela, saiu. A China pode ser responsabilizada pela omissão em avisar a OMS da doença? Num prazo estabelecido de 24 horas, quer dizer, ela não avisou dentro daquele prazo estabelecido na Constituição, né, que você mostrou o dispositivo. E aí, o que você acredita? Então, essa questão das 24 horas, né, do comunicado e tal, então olha só como que é bem complexa a questão, tá? Então, no momento em que a China, ela percebe que sim, que pode gerar uma pandemia, né, que é algo realmente grave, que deveria ser comunicado em 24 horas, tá? Qual é esse momento das 24 horas? Ou seja, de que a China percebeu que esse evento traria consequências globais. Então, é a primeira questão que a gente tem que se fazer, né? Porque se é alguma coisa nova, tá? Então, nem mesmo, talvez, a China teria capacidade, né, de saber o que estava acontecendo, né? Tudo tem que ser com provas. Ou seja, a China sabia, né? E aí, é claro, isso aqui tudo é especulação, né? Do tipo, a China estava se preparando, não avisou, né? Enfim, a gente vai precisar de provas, né, concretas de que isso realmente aconteceu, olha, de que a China planejou algo para isso, né? A primeira coisa. E a segunda coisa seria o regulamento. Está previsto que é às 24 horas no regulamento, né? E se a China realmente fez isso nas 24 horas? E se a OMS não tomou as devidas medidas? Tá? Então, é um outro questionamento, né? E a questão também da própria excludente. Será que, além de ter comunicado nas 24 horas, ou seja, se a China ainda tivesse comunicado nessas 24 horas, será que a pandemia poderia ter sido evitada? Ou seja, a China feito tudo que ela podia ter feito, né? Isso também não excluiria a responsabilidade dela se realmente não houvesse nada que pudesse ser feito, ou seja, que apenas essa comunicação não seria suficiente, né? Então, são todos esses cenários que precisam ser analisados. Além daqueles que eu apresentei, né? De que se o regulamento, ele é um regulamento vinculante. Se os países têm que cumprir um regulamento, né? Então, tem essa discussão também. É até interessante, tem muita gente com essas dúvidas, né? Depois eu até mando, se quiser disponibilizar e-mail, falando até sobre, doutora, você considera previsível o evento da Covid por parte da China? A China vai ser crucificada, né? Pelo fato de já ter o mesmo fato de forma semelhante em 2002, com o vírus SARS, também na China, de forma bem similar, no mesmo tipo de mercado de consumo de carne de animal silvestre. Então, né, tem essa consideração aí. Eu já vi, a questão é prova, né, professora? Essa dificuldade. Não, e outra coisa, nós, no meio jurídico, né, nós também não temos como saber, porque isso é uma coisa muito técnica. Científica. Né? Uma coisa científica, exatamente. Então, é preciso realmente comprovar isso, né? Através da ciência, os próprios profissionais responsáveis, né, comprovarem
essa questão aí, se realmente for comprovado, né? E aí, gente, reflitam também sobre uma coisa, tá? A reparação, ela pode vir em forma de quê? Ela pode vir em forma de uma indenização, tá? Para, por exemplo, aqueles países mais afetados, se for o caso, né, de alguma indenização, tá? De responsabilização. Ela pode vir também através de outros meios, né? Por exemplo, apenas um reconhecimento, tá? De que aquele país não observou todas as regras, né? Então tem esse lado também, do lado da moral, ou seja, não apenas o lado financeiro, digamos assim, né? De que uma resposta para o mundo, por exemplo, na questão das guerras mundiais, né? Olha, de reconhecimento de que o país, durante aquele tempo, não agiu da forma correta, né? Então, até mesmo essa responsabilização, porque muitas vezes vale mais uma reparação não tão, né, incisiva, porque os países vão continuar se relacionando, vão continuar precisando uns dos outros, né? Então, talvez esses outros tipos de reparação também seriam desejáveis, né? É muito interessante todo esse questionamento, né? Nós estamos fazendo aqui conjecturas, o pessoal está perguntando também, do novo mundo que virá. Como que será o mundo a partir de então? A União Europeia, outros países? E outra crítica que eu quero considerar aqui também, pessoal, criticar o papel da OMS. A OMS, ela é omissa, as organizações internacionais, existem ações que são inócuas, elas não reverberam resultados eficientes. E aí? Mas o que nós temos visto nos últimos anos, né? As organizações, elas são formadas pelos estados. A gente tem visto justamente, né, a gente teve o Trump também atacando a própria OMS, falando que não ia contribuir mais. Então, essas organizações, a contribuição da sua gestão financeira, e tanto na tomada de decisões, ela precisa que os estados tenham aderência, né, aceitem e permitam que ela possa atuar. Então, não só ela, como a ONU e outras organizações, se há um esvaziamento da sua atuação, a gente tem isso em relação aos próprios estados, que nos últimos anos a gente percebe se voltando para dentro de si, se fechando, em vez de se pensar esse mundo globalizado. Isso é culpa da globalização. Só que é um mundo sem volta. Ele é um mundo que não volta mais. Ele é impensável a gente não ter globalização. Podem ser repensadas outras formas de regras de conduta, regras sanitárias que daí virão, mas se fechar completamente isso é impossível. Agora, no que tange a preocupação do próprio papel para seus estados, eles agirem sozinhos a solução, vamos fechar e vou buscar a solução aqui dentro. Não. A professora Jussara citou agora a questão do pós-Segunda Guerra Mundial. O que os estados perceberam com o fim da Segunda Guerra Mundial? Que eles precisavam das organizações internacionais. Por quê? Aquele mundo até então, que eles trabalhavam de forma isolada, com uma forma muito competitiva, eles não conseguiam alcançar determinados objetivos comuns. E no cenário que a gente vive, uma pandemia, e mesmo a própria... a gente está vivenciando isso em termos de insumos, matéria-prima, indústria, nós somos interligados. Então, tantas organizações internacionais, ela faz parte desse cenário e o esvaziamento da sua função ou pelo contrário, acho que é hora da gente fortalecer os laços, é hora da gente incrementar, né? O que pode ser feito, traçar ações comuns, né? Isso é importantíssimo. É o mesmo caso até da Maria Eugênia, nessa perspectiva aí da União Europeia. Não, sem problema, Maria Eugênia. Em relação à União Europeia, né? O fim da União Europeia, você já até citou aí, vai impactar o bloco em si, na economia, como ele foi se fortalecendo ao longo de mais de 50 anos, uma construção que demorou durante... Oi? Pode falar. Tem uma moeda comum que fortalece o bloco, né? Se cada estado
começar a emitir título e se Sim. puder lançar moeda, vai ser diferente até o nível de inflação, ou seja, não vai ter mais essa uniformidade que existe dentro da União. E é interessante que até seus controles, né? Você vê que um país, você falou essa questão da inflação, porque os estados são controlados na sua receita, nos seus gastos públicos, eles têm que prestar conta, né, Maria Eugênia? Então, tudo isso, se ele ficar totalmente fora, né, ele está ali porque quer, né? A questão da vontade. Mas isso acaba ajudando ele a ter um controle, eles acabam se controlando naquele sistema. E nisso a gente não sabe, né? Entra um governo que né? Você falou assim, a Itália ela é muito mais gastadora, ela tem muito mais ela tem um perfil diferente de uma Alemanha, que é organizada, que é estruturada, e que ela é cobrada por isso. Né? Então, fora todos esses países, esse desmantelamento, o que vai acontecer? Né? Quais serão esses cenários? E quais serão as perspectivas? Né? Esse enfraquecimento, por exemplo, da União Europeia, se o Mercosul estiver forte, ele pode se fortalecer ou pode se perder também, a gente não sabe, né? Porque a gente tem acordos em comuns. Então, alguns momentos, pode falar. Não, eu queria só fazer um adendo que aqui na Europa teve até o Covid, não sei como que vai ser em seguida, porque agora realmente a gente está num limbo, né? Não sabe nem o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer no nosso país, imagina em nível europeu. Está tendo um fortalecimento da direita muito grande, não só na Itália, mas na Áustria, até na Alemanha teve um partido que foi muito bem votado, na França com a Marine Le Pen, ou seja, as pessoas veem isso como talvez um retrocesso, aquela fase não do fascismo, mas com ideias muito nacionalistas, né? E isso, claro, que não colabora para o estado de solidariedade, que é uma coisa que deveria existir no interno da União Europeia. E foi construída essa solidariedade da União Europeia, ela foi construída durante tantos anos, né? Que esse respeito, solidariedade, e nos últimos anos a gente vê ruir várias questões desses princípios europeus, né, em função de várias questões, né, o nacionalismo, a gente viu isso muito forte na Inglaterra, agora se ele se espalhar pela Europa, é difícil manter essa União Europeia conjunta, né, vai ser muito difícil. A questão da imigração foi um marco divisor, nós estávamos, agora não, porque com o Covid ninguém quer vir nem para a Itália, mas antes, nós estávamos recebendo 2.000 imigrantes por dia e a Europa se recusava a recebê-los. A Alemanha até recebeu, porque foi feito há muito tempo atrás, quando não existia esse fluxo migratório, a não ser um fluxo migratório do país realmente em guerra, porque 80% ou mais das pessoas que chegam aqui não são exilados, são imigrantes econômicos. E você sabe, né, isso aí não está previsto no Tratado de 51. Você não pode migrar porque você é pobre, né? Existem regras e essas regras não estão sendo cumpridas. E quando foi feito esse Tratado de Dublin, eles determinaram que cada estado, o imigrante deveria ficar até receber o permesso de sojourno ou não no país onde ele desembarca. É claro que ele desembarca na Itália, mas isso por uma questão geográfica, né? Ele não vai desembarcar no país que ele quer ir, porque geralmente eles querem ir para a França, porque muitos deles são ex-colônias francesas, então eles já falam francês. A Itália é um país que tem uma burocracia fora do normal, a Itália tem salários baixos, então eles não vêm para cá para ficar na Itália, eles vêm para ir para outros países. Mas, em função desse Tratado de Dublin, eles mandam de volta todos para cá. Então, foi feita uma redistribuição dentro da Itália, mas isso já criou realmente um atrito muito grande, e principalmente com França e Alemanha. Tem uma pergunta aqui, até em relação ao Reino Unido, Maria Eugênia, sobre a União Europeia, do Ariel, desculpa. Qual o maior impacto com a saída do Reino Unido da União Europeia? Nessa saída, quem mais será prejudicado? Você vivenciou isso aí, né? Está vivenciando. Até agora, a saída do Reino Unido, pelo que a gente
percebeu dentro da União Europeia, não criou um impacto muito grande ainda para os demais países. O que eles estão prevendo? Que o Reino Unido vai se tornar um paraíso fiscal. Porque a questão da residência, eu não sei se você é residente fiscal, onde você passa 182 dias no ano. É ali que você tem que pagar impostos. Né? Então, muitas pessoas, elas transportam a própria residência para outro lugar, porque existe Schengen, então ninguém é controlado, né? A não ser que você seja um bilionário ou um mafioso, eles não vão te controlar. Não é que eles estão seguindo a sua célula de celular para saber onde que você está. Então, não tendo controle de fronteira, então as pessoas estão levando residência para outros lugares. E acredita-se que a Inglaterra, então, esteja na tentativa de atrair capital, né? Apesar de não ser da área Schengen, mas os europeus ainda não precisam de visto para ir para a União, para o Reino Unido. E continuam não precisando. Eles tinham que levar passaporte antes, continuam tendo que levar passaporte. Então, hoje, a gente ainda não sofreu nenhum impacto. Um grande contrassenso é que a língua mais falada na União Europeia é o inglês, que é uma língua oficial, e vai deixar de ser, né? Porque é o único país que os países que falam inglês vão sair. Mas em Bruxelas eles falam inglês, né? Porque o italiano vai para lá e fala inglês, o alemão fala inglês, todo mundo falava inglês, porque é a língua comum. Mas em termos de comércio ainda não teve um impacto muito grande. Vai ter um fortalecimento, sim, de Inglaterra e Estados Unidos. Isso já está acontecendo. Tá. Isso pode aumentar o câmbio, né? Alterar o câmbio para ele. Entendi. Em relação, teve alguém que mandou até aqui no e-mail uma pergunta em relação a preencher eu vou até projetar aqui de novo, essa Vamos projetar, porque esse aí já é o 5º, então eu me perco. Tá. Todo dia manda um novo. Deixa eu ver se aparecer. Toda vez que você vai sair de casa, você tem que preencher esse documento. Sim. Explica Sim. Você tem que colocar isso. Eu vou colocar meu nome, né, il sottoscritto, nato il dia de nascimento, onde que eu nasci, onde que eu sou residente, né, a rua, e onde que eu sou domiciliada, que você pode ter, como no Brasil, uma residência, um domicílio, né? Aqui o meu documento, né, identificado a MEDSOM, carteira de identidade, passaporte, seja lá o que for, e eu declaro sobre as penas da lei que eu não estou em quarentena, ou seja, porque se eles já identificaram que eu estou em quarentena, né, que eu tenho sintomas, só se eu estiver com febre, uma dor de garganta que seja, mas se eu sair e estiver com febre, eles podem me colocar em quarentena. Nessa quarentena eu não posso ter contato nem com os meus parentes, eu tenho que ficar isolada num quarto. Se eu tiver contato com alguém da família, com qualquer pessoa, eu posso ser criminalizada. E eu posso ser, inclusive, ter que pagar danos morais e materiais. Então, eu não posso estar em quarentena, que o spostamento é iniziato da, ou seja, eu saí de onde? Eu saí da rua tal, em Corleone, e fui para tal rua em Corleone. Porque até ontem eu não podia nem sair de Corleone. Quer dizer, eu continuo não podendo sair de Corleone. Que eu tenho conhecimento das medidas de contágio desse vírus, né? E aqui tem a lei de março de 2020, que é a última, e limita a possibilidade de se mover das pessoas físicas dentro do território nacional. Que eu tenho, que eu conheço as limitações expostas pelos provedimentos, porque nós temos a lei que vem o decreto, que é do CONTE, e depois cada região tem as próprias, porque, por exemplo, as medidas foram mais restritivas ainda na Lombardia e no Vêneto, onde tinham muitos casos, em Emília-Romanha. Aqui na Sicília tem poucos casos, então a gente tinha restrição, que era aquela imposta, mas a gente não tinha novas restrições. No caso, se tem outras restrições, a gente tem que escrever aqui o nome do presidente da região. E por que eu posso sair de casa? Comprovada exigência de trabalho, absoluta urgência, situação de necessidade e motivo de saúde. Então, eu tenho que marcar qual que é,
e declarar, por exemplo, eu coloquei lá, comprovada exigência de trabalho. Aí eu tenho que declarar que eu estou indo em tal lugar, vamos supor, sou médica e vou atender um paciente em tal lugar, na rua tal, o nome da pessoa, porque depois eles conferem. E se você fez alguma coisa que não é verdadeira, ou que seja verdadeira, mas que você não conseguiu comprovar, a multa vai de 500 a 3.000 euros e você pode ir para a cadeia também, de 3 meses a 5 anos. Ótimo. Maria Eugênia, muito bacana. Em relação à sua atividade profissional, você explicou no início da apresentação, que você trabalha com a questão de cidadania, hoje, né? Eu faço diretamente no Tribunal Ordinário de Roma a solicitação de cidadania italiana. Eu tenho um escritório, hoje eu sou inscrita na Ordem dos Advogados de Rímini, eu tenho um escritório. Posso colocar o site? Pode até, depois se o pessoal está querendo que vocês duas divulguem, se puder divulgar Instagram, já tem uns alunos querendo seguir vocês. Ah, que bacana. Pode colocar. Avvocatura Internazionale.it. Esse é o meu site. Tá, joia. O meu Instagram é Eugênia Comini. Tá, e aí a gente pode até fazer um dia sobre esse procedimento de visto, como que, de visto de cidadania. Eu vou fazer um novo encontro para a gente conversar sobre em relação a isso. Eu acho muito interessante. Tem né, de pessoas indo para Portugal, que, especialmente uns 3 anos atrás, muita gente queria ir para Portugal. Então, eu tinha muitos clientes que queriam cidadania italiana para ir para Portugal. Porque vir para a Itália são poucos que querem. Mas, inclusive, para migrar para os Estados Unidos é uma coisa que facilita muito, né? Porque o brasileiro tem que investir $500 mil e o italiano 150. Tratamento igualitário, né? Eu sou apaixonada pela Itália, então eu trabalho, faço esse trabalho, mas eu falo, por que você não aprende italiano? Por que você não vem morar na Itália? Não passar uma temporada na sua casa não pode, né? Não, 6 meses. A temporada. Não, mas pode deixar que eu vou indicar você aqui também para os meus colegas aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, a sua região é muito boa, tem muita gente. As férias têm mais convidados. Agora, vim tirar a cidadania aqui, ficar 6 meses na minha casa, não, tô fora. Eu posso falar que eu recebi um convite para ficar na sua casa uns anos atrás. Posso, né, Maria Eugênia? Recebeu, e está sempre aberta a minha casa. Pois é. Né? Na época, você falou, né, quando o pai morreu, eu lembro que você me convidou, e esse convite está aberto. Mas depois do convite, pós-convite, estarei aí, tá? Exatamente. Porque aqui nem se você quisesse entrar agora, eu te deixo. Porque meio não, obrigada. Está ótimo, está ótimo. Eu agradeço imensamente. Quero ver se já tem mais alguma. A Ju, né? A Jussara colocou aqui também no Instagram, Maria Eugênia colocou, os alunos podem seguir, podem nos tirar dúvidas em relação à cidadania, à União Europeia, né? Todas são professores, todas gostam desse diálogo aí com os alunos, tá? Agora sim, respeito que às vezes o horário de Maria Eugênia, né, é diferente lá na Itália. Então, às vezes ela vai avisar, o meu horário são 5 horas a mais aqui. Então, aqui agora são 4 horas da tarde. Tá, joia, gente? Então, considerando isso, tá? Se não responder, porque ela dormiu. Eu gostaria de agradecer imensamente. Foi um bate-papo, né? A gente aproveitou aí de uma forma mais descontraída. E a gente trabalhou de 2 temas, né? A Itália, o conhecimento em casa, né? Da Maria Eugênia sofreu todas as situações impostas pelo Covid, ela viu de perto a pandemia lá acontecendo, né? Acho que eu vi um post seu também, você falando na época, não achava máscara, não achava nada, né, Maria Eugênia? Teve muita essa dificuldade, então você vivenciou isso de uma forma muito próxima, é muito complicado. E da mesma forma, os assuntos, né, a professora Jussara vem a brilhantar, trabalhando a responsabilidade internacional dos estados, essa discussão, que é muito particular, tem muitas peculiaridades. É bom que a gente
né, os alunos aí, a gente teve a oportunidade de discutir as normas existentes. E aí vamos ver o desenrolar, né? Que essa é uma história que a gente está em construção. Os impactos a gente tem perspectivas, né? Como foi falado, a União Europeia cai, não cai, ou se a gente tem, né? Qual será o impacto isso no âmbito mundial? Qual que a gente vai ter o fortalecimento ou o esvaziamento das organizações internacionais, né? Porque a globalização não adianta lutar contra a globalização, né? É um processo que está aí há muitos anos. E que a gente vai ter novas formas de se trabalhar isso aí, né? A gente vai ter novas formas e a gente visualiza disso uma nova roupagem, às vezes regras mesmo, até sanitárias de entrada, de saída, de controle, né? Por exemplo, até dentro da União Europeia, que ocorre que não existe, né? Ela continuando, não existe essa necessidade, não existe o visto entre os europeus, a circulação de pessoas. Quando isso tudo passar, será que eles ainda vão ter um controle sanitário, né? Porque tudo que acontece, a gente tem um impacto. Então, a partir de então, será que todo o aeroporto vai controlar a temperatura das pessoas, vai escanear as pessoas para ver, né? Você está com... Então, isso vai abrir um alerta em relação não só ao Covid, a novas doenças que possam vir a surgir, né? Então, eu tenho alguns alunos aqui que manifestaram, achei bonitinho, viu, Daniele? Você colocou aí que a gente estudou o Plano Marshall, colocaram sobre, né, fizeram algumas considerações aí no texto. Parabéns para vocês, estudiosos aí do direito internacional. É bom que vocês vejam o campo de atuação, né? Tem várias organizações que você pode trabalhar, tem advogados em vários países, né, que podem também atuar, né? Tem a OAB também, tem inscrição. Você estava fazendo a inscrição de brasileiros na ordem portuguesa. Portugal, Né? Então, é uma possibilidade também, né, Maria Eugênia? Tem muitos brasileiros que buscam. As pessoas geralmente não conhecem essa possibilidade, né? A ordem tem um acordo com a ordem portuguesa, então o advogado brasileiro pode atuar em Portugal. Uhum. Vou fazer a minha depois, tá? Combinado. Né? Então, vamos marcar para a gente trabalhar sobre isso. Quem sabe, a professora Jussara, a gente não faz uma aula conjunta aí? Você continua Sim, dando aula? com certeza. Eu agradeço. Hã? A faculdade é em Caxias do Sul? Você mora em Bento Gonçalves? Isso, eu moro em Bento Gonçalves. A gente tem vários polos, né? São 7 polos. Uhum. Então, eu dou aula em 3 desses polos. E está continuando online também? Está continuando online pelo Google Meet também, né? A gente só atrasou uma semana, suspendeu uma semana para a gente se organizar, né? Então, o restante a gente conseguiu manter por enquanto. Pois é, a gente está sobrevivendo. Nós, a mesma coisa, uma semana fora. Então, eu faço convite, né? Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Os alunos são todos aqui, parabéns. Eu que agradeço, né? Gostaria de agradecer, né? Apesar de a gente não ter, né, se conhecido antes, eu agradeço imensamente, tá? Foi muito, muito rica a conversa, agradeço a oportunidade. Hoje, Sara, eu peço até desculpa antes que a gente foi tanto corrido, a gente quis organizar um período pós-prova aqui dos alunos para poder trazer uma oxigenação, trazer caras diferentes, assuntos de reflexões, a gente pensar no novo mundo que vai surgir. O mundo que a gente tinha até então, ele acabou, né? É uma nova perspectiva e isso está nas nossas mãos. Como que a gente vai construir isso tudo? Qual será a atuação do profissional nesse novo cenário? Né? A gente trabalhou aqui, está assim, está assado, mas não é que vamos desanimar, vamos parar. A pandemia está acontecendo, os cuidados devem ser feitos, mas temos que nos preparar, porque ela vai acabar. E mesmo durante... Isso faz o diferencial do profissional, né? A gente fala, olha, vou sentar aqui, vou deixar o mundo desabar e não vou me preparar, não vou ler, não vou estudar. Então, vamos ver quais são os cenários que podem surgir. Né? Excelente iniciativa mesmo. Né? Essa é uma grande... Tudo muito bom. Tá, Jó. Então, eu agradeço. Ô, Maria Eugênia, sempre bem-vinda vocês duas, né? Obrigada pela palestra e espero que os outros para a gente se encontrar virtualmente, obviamente. Até tudo acabar virtualmente. Então, agradeço. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Pessoal final, porque o pessoal mandando, todo mundo dando parabéns, muito bom.
tá? Então, Obrigada. assim, depois o pessoal que estava em outra palestra, estavam nas outras e vieram, né? Nós vamos disponibilizar essa gravação, tá? Para vocês verem, analisarem, que é interessante. E agradeço também os alunos dos outros cursos, não só os nossos de direito, que é lógico, sempre bem-vindos, mas os nossos outros cursos. E convido, em outro momento, as duas professoras para vir à instituição, presencialmente também, quando tudo passar. Tá? Nós Muito obrigada pelo convite. Né, Maria Eugênia? Também vocês virem para cá também, né? Uai, é um bom vinho, Jussara. Ô, Jussara, você ia me botar saco. Todo ano eu vou para o sul. Todo ano eu vou para o sul. Eu adoro o sul, a região sul. Então já estão convidadas. Pode deixar. Aqui pode ficar na minha casa porque não tem problema de cidadania. Gostei. Tá joia. Tá certo. A não ser que o Rio Grande do Sul... Não vou nem falar disso, né? Senão a gente começa a viajar aqui. Pessoal, gostaria só de registrar a presença de alguns professores que tiveram conosco, o professor Marcelo, o professor Edson, quem mais? Deixa eu só ver aqui, só para registrar, mandar um abraço. Tem mais alguém aqui? Eliane Machado, você conhece? Jussara, Eliane Machado, manda um oi para ela. Eliane Machado. Pela indicação, né? Deixa eu ver mais. Se tiver alguém, me desculpa, né, se eu passei direto. São todos muito bem-vindos. Então, assim vamos encerrar, né, nosso congresso, essa palestra desse congresso. Ele continua hoje à noite para nossos alunos e amanhã. Tá? Agradeço mais uma vez. E nós nos encontramos no próximo encontro. Obrigada. Gostaria também, professora, você pode disponibilizar o material depois? Você manda para a gente? Por e-mail, eu te mandei no WhatsApp. Né? E Maria Eugênia também, o que você tivesse interessante, artigo, que você achar também, pode mandar que eu disponibilizo para os alunos. Marcamos outras conversas também com as duas, tá bom? Muito obrigada, um bom dia, né? E novas perspectivas virão, se Deus quiser, né? Pós-pandemia. Vamos ser otimistas aí, buscar novas soluções. Tá bom? Obrigada. Por mim, saudades. Pode deixar. Nós aguardamos aqui também, na terrinha. A pessoal agradecendo aqui da palestra. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.